Estava lendo um artigo do Olavo de 2006, muito interessante, chamado Sociopatia e Revolução. E ele explica como a visão hindu de castas, visão das quatro castas, teoria das quatro castas, explica melhor a história política do mundo do que toda a ciência política ocidental. Bem, com as adaptações do Olavo, vou contar para vocês como que é o artigo. Eu fiquei no repeat nesse artigo, né? Lendo e relendo, porque ele é realmente muito denso. Ele fala que basicamente a visão hindu divide o mundo em quatro castas. Então você tem a casta intelectual, por definição, mas que faz essa busca por meio do espiritual, então muitas vezes é chamada de casta espiritual, casta sacerdotal, que seria o Brahmani. E aí você tem depois a casta militar, nobiliárquica, que seria a Kshaitra, alguma coisa assim. E você tem a casta dos empresários, que seria a Vaishya. E você tem, por fim, a casta da plebe, né, que seria os Shudras. Qual que é mais ou menos a lógica? Bem, no começo, as sociedades, no princípio da história, as sociedades são geridas por membros da sua casta sacerdotal. Então, o espiritual geria isso. Fazendo um paralelo com a Bíblia, você tinha como um líder Moisés, Josué, os juízes, né, essa fase. Então você tem realmente pessoas de alto nível espiritual liderando o povo. Só que qual que é o problema dessa casta? Todas elas se encerram nas suas próprias contradições, né? E uma hora elas começam, os religiosos, o pessoal do lado espiritual começa a entrar em disputas cada vez mais inúteis, anódinas e picuinhas entre eles, e começam a brigar, e começam disputas religiosas cada vez maiores, ao ponto que a casta militar nobiliárquica acaba tendo que intervir. Você começa a ter o período feudal, né? Ou na história do Velho Testamento, você tem o período dos reis, em que realmente sucede o período dos juízes. E, novamente, eles têm um problema, porque eles trazem paz por um lado, mas por outro lado eles começam a crescer a burocracia cada vez mais, e aquilo vai estafando a sociedade produtiva, né? E você vai encontrar aqui um paralelo com aquela história dos ciclos do Ortega y Gasset, que eu falei anteriormente, até gravei alguns vídeos em cima disso. E essa burocracia vai crescendo, ela não para de crescer, e nesse momento, como um inchaço dessa burocracia, você tem um problema, que é um câncer social. Essa é a parte mais interessante. Esse câncer social é o que o Olavo chama de burocracia virtual. São as pessoas estudadas, que elas não têm outra função social que não seja pertencer ao Estado, só que o Estado não tem espaço para elas. Eu conheço um monte de pessoas nesse sentido, né? Não precisa pensar só em concurseiro serial, mas várias pessoas que passam a vida inteira tentando entrar no Estado e o cara claramente não tem nenhum potencial na vida que não seja alguma sinecura, alguma serventia pública, só que o Estado não tem espaço para esse cara. E esse cara é uma força revolucionária brutal. Esse cara exerce pressões revolucionárias. Essa é a classe revolucionária por definição. Esse pessoal não é propriamente uma casta, mas um câncer social, né, que vai crescendo à medida que os estados vão crescendo também. E ele nota que os estados que tiveram um grande crescimento da burocracia em determinados períodos, como a França do século XVIII, a Rússia do século XIX, bem, ele não falou do Brasil, mas claramente o Brasil, países que a melhor forma de ascensão social era o ingresso no serviço público, você tem uma pressão revolucionária fortíssima, né? E é o que aconteceu nesses países e em alguns outros. Por outro lado, na Inglaterra, isso não aconteceu. Você tem uma união entre a classe militar e a classe empresarial, e você tem aí o verdadeiro capitalismo, mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, em que inclusive a classe empresarial se imbuiu do espírito ético militar e dos valores religiosos, então ela meio que mistura todas as castas e você realmente teve uma nação como nenhuma outra. Isso o Olavo explica de uma forma muito interessante. E você tem capitalismo de verdade. Na França nunca teve, né? Bem, e voltando, né? A classe burocrática vai crescendo no Estado até o momento que não é mais possível, e em determinado momento eles são derrubados pela classe empresarial. E qual seria a revolução da classe empresarial? Bem, certamente não é a Revolução Francesa, né? Ele fala que uma das maiores mentiras de todos os tempos é falar que ela foi uma revolução burguesa, não tinha um burguês
que estava lá representado, né, naquele momento. Era só o pessoal da classe revolucionária. O que seria a revolução burguesa, por incrível que pareça, é o socialismo, né? Em alguns lugares ele se dá sobre o socialismo, em que todo mundo fala em nome dos proletários, fala em nome da Shudra, mas não tem um proletário lá no meio. Nenhum revolucionário era proletário. Todos eles eram filhos da classe burguesa. Mao Tse-tung, o próprio Marx, Lenin, todos esses caras. E ele, bem, para isso você tem que entender, peraí, como é que o socialismo é a revolução burguesa? Bem, é a revolução do grande capital. E ele menciona vários livros do Anthony Sutton, alguns dos quais eu já tive o privilégio de ler, como Wall Street and the Bolshevik Revolution, em especial, mas outros também, mostrando como os empresários, especialmente Wall Street, financiou da revolução bolchevique na Rússia até o nazismo, a China, em todos os lugares você vê os socialistas sendo financiados pelos capitalistas. Na Rússia, ela foi salva da fome pelos americanos diversas vezes, né, porque eles temiam um caos social decorrente daquilo, mas também tinha muito empresário ganhando muito dinheiro com aquele apoio, e por aí vai. E ele mostra, então, essas contradições e como as classes vão se sucedendo. Ele fala que no final, quando você chega no final desse ciclo, novamente ele fala da ideia do ciclo, você tem um reinício, né? Você tem a destruição do modelo existente e um reinício. Então a gente está certamente hoje no último ciclo. O que eu vejo é a expansão dessa revolução, ou seja, os metacapitalistas expandindo o seu poder como nunca. E o que acontece? Que a Shudra, né, a última classe proletária, ela não é uma classe governante, ela é uma classe governada. Todo mundo fala em nome dela, mas o que acontece é que ela pesa cada vez mais, né? Ela sofre um peso cada vez maior. Nos anos 50, um trabalhador médio conseguia tocar sua vida, comprar uma casa, alguma coisa nesse sentido, com um salário só. E hoje em dia, com 2 salários, as famílias já não conseguem se segurar direito. Então, estão roubando elas. Quem? A união da burocracia, seja virtual, seja estatal, com grandes empresários, né? Até soa papo socialista, mas não é bem isso para quem já ouviu o assunto dos metacapitalistas. E é interessante justamente notar que, assim, na etapa que a gente está, você vai ter certamente o exaurimento desse sistema por conta das suas próprias contradições. Bem, é isso. Eu acho que é um tema muito interessante, explica muitas coisas e realmente coloca as coisas sob perspectiva. Quem quiser ler esse artigo, está no site do Olavo, Sociopatia e Revolução. Espero que vocês gostem. Um abraço, tudo de bom. Só complementando a mensagem acima, numa nota de rodapé, o Olavo fala que a luta básica do nosso tempo é entre a classe que sustenta o Estado e a classe que vive dele, né? E que o mínimo que essa classe que sustenta o Estado precisa fazer hoje em dia para ganhar, além de se fortalecer espiritual e moralmente, é não entrar no discurso do inimigo, né? Não entrar naquele discurso de culpa social. E para quem viu a invasão do Shopping Iguatemi, aqui em São Paulo, essa semana, pelos militantes petistas, MST, sei lá que desgraça era aquilo, e viu depois a notinha do shopping falando que apoia manifestações pacíficas e coisas nesse sentido, percebeu que realmente a nossa classe empresarial não conseguiu fazer o mínimo, né, que é simplesmente acreditar nos seus princípios, nos seus valores e tenta pagar pedágio ideológico para quem quer roubá-la. A gente sabe como termina essa história. É isso aí. Um abraço.